Gente, vamos lá. Eu já tentei começar esse vídeo umas 20 vezes, tentando ser e ter uma introdução maravilhosa. Eu não consigo. Então, hoje a gente vai estar falando sobre uma palavra que eu não sei se você conhece ou não, é extremamente importante. De verdade, se você não inclui, se você não conhece essa palavra, é muito provável que você está estudando a sua Bíblia de forma limitada, né? Essa palavra ela abre uma porta gigante em relação ao conhecimento bíblico. E muitas pessoas, por não conhecerem, elas acabam interpretando a Bíblia de forma errada, ou talvez não entendendo exatamente o que Deus está querendo falar através da Bíblia de forma progressiva. Porque a Bíblia ela não é simplesmente um livro. Ela é vários livros, ela é história, uma história, na verdade, bem grande, bem completa, mais de 6 mil anos aí de história dentro da palavra de Deus. Então, cara, se você tá faltando uma palavrinha aí, que talvez vai lhe ajudar com isso aí, cara, você precisa saber essa palavra. E a palavra que eu tô querendo falar, que eu já enrolei bastante e não falei, é a palavra oikonomia. Ela é igual muitas palavras. A gente tem palavras, obviamente, que têm certos significados na língua portuguesa, feita a palavra democracia, né? É onde, obviamente, o povo, o poder ele reside no povo e você vota em representantes, né? Presidentes, deputados, o que é que seja. A Bíblia ela também tem várias palavras que têm um significado muito forte e uma dessas palavras é a palavra oikonomia. E ela literalmente, simplesmente significa economia. Ela até soa bem igual, né? Talvez você está se perguntando por que não só usou a palavra economia. Mas é de onde a palavra economia vem. No grego era oikonomia. No capítulo 1 a gente viu, se você não assistiu ainda, vá lá semana passada, veja o primeiro vídeo para a gente. Você tá mais atualizado e você poder seguir os vídeos de forma mais legal, mais progressiva, né? Mas se não, pode ficar aqui também. Mas a, a gente viu que para determinar o significado literal, normal de uma passagem, ou do que a Bíblia está tentando falar, que é a maneira que a gente deve interpretar a Bíblia de forma literal, como a gente viu, para a gente poder fazer isso, a gente precisa estudar e usar o que é chamado de usus loquendi, que é uso local daquilo que está sendo dito. E um ótimo exemplo da gente praticar, já começando na verdade, é com essa palavra economia. É pegar essa palavra que foi utilizada com bastante frequência, como a gente vai ver na Bíblia já já, e ver qual é o contexto bíblico, como é que aquilo ali era usado naquela cultura. A gente volta aí. Então, para a gente já fazer isso aí, você pode abrir sua Bíblia, abre em Lucas 16, o Evangelho de Lucas, capítulo 16, a gente vai ler os primeiros 7 versículos, versículos de 1 a 7. Porque nessa passagem a gente vê essa palavra economia, e ela é traduzida aqui, não sei que versão você tem, praticamente todas as versões elas vão traduzir no português como administração. E essa palavra oikonomos que a gente vai encontrar, muito parecida com oikonomia, oikonomos é administrador. Então você tem administração, economia e administrador, economos. Então, se você já abriu aí, se você não abriu, pode dar uma pausa, vai lá pegar sua Bíblia, pegue lá sua Bíblia, que é bom, que você pode ir pegando, você pode ir circulando, anotando, sublinhando aí na sua Bíblia. E se você tem medo de anotar na sua Bíblia, para. Vá anotar. Não tem problema, gente. Não é pecado você riscar e anotar na sua Bíblia. Na verdade, ela é papel, ela é feito para você poder guardar anotações, você poder circular palavras importantes, sublinhar, marcar. Então, sempre estude sua Bíblia com marca-textos, canetas, para que você possa manter aquilo ali. E um caderno também do lado para você poder fazer anotações. É isso. Se você não faz isso, eu não sei porque você não faz isso. Ah, é isso. Mas se você abriu, Lucas 16, versículos 1 a 7, ele fala o seguinte, ele fala, Jesus disse aos seus discípulos, e a gente vai ver uma parábola aqui, ele descrevendo, o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Administrador já coloca aí, oikonomos, essa é a palavra no grego que ele usa aí. Então ele o chamou e lhe perguntou, que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração ou economia, porque você não pode continuar sendo o administrador, ou economos. Você pode ir circulando todas essas palavras se você quiser. Aí ele continua, o administrador, ou economos, disse a si mesmo, meu senhor está me despedindo, que farei?
Para cavar não tenho força e tenho a vergonha de mendigar. Já sei o que eu vou fazer para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro, quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite. Respondeu ele. O administrador lhe disse, tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo, e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo. Respondeu ele. Ele lhe disse, tome a sua conta e escreva 80. Obviamente eu não vou explicar qual é o significado dessa parábola. Isso aí é para outro dia. Que aliás é muito bom. Mas o que eu estou querendo, por que eu queria ler isso aqui? Para mostrar o quão frequente é o termo ou economia e ou economos, como a gente encontra. Obviamente a gente está lendo, a gente está vendo o administrador. Mas isso aqui é dito e é descrito, escrito como oikonomia, oikonomos. Então isso é uma palavra muito frequente que era utilizada daquela lei. Mas só para você ver em relação a isso. Duas partes elas são descritas aqui nesse relacionamento. É um relacionamento vertical. Então você tem parte 1 aqui em cima e você tem parte 2 aqui embaixo. Parte 1, o chefe, o homem rico, e parte 2, o economist, o administrador, quem ele contratou para administrar aquilo ali. Então, isso mostra pra gente que a economia ela inclui esses dois indivíduos, ela também inclui essas duas partes, vamos dizer. Na situação da passagem, o homem rico e o administrador, o economist. Eles possuem uma relação vertical, então é uma relação de chefe com o empregado ou administrador, então o chefe é superior ali naquele momento ao administrador e ele tem uma posição de autoridade sobre ele. Então ele que está dando as regras, ele está ditando aquelas coisas ali. Isso é só para a gente entender esse relacionamento que existe dentro da economia. E a gente vê também responsabilidades, elas foram dadas de parte 1 para parte 2, para ele poder seguir. Então, nessa parábola, o administrador, parte 2, ele tinha dado responsabilidades, ou tinha recebido responsabilidades, e ele não estava administrando os bens do homem rico muito bem. Então essas responsabilidades não estavam sendo feitas, que leva à prestação de contas. Então a qualquer momento aí, parte 2, ele pode ser chamado, o administrador, ele pode ser chamado a prestar contas para a parte 1. Então esse é o relacionamento que a gente tem dentro de uma economia, dentro de uma administração. Ele presta conta de suas responsabilidades. Já já a gente vai ver também como essa palavra responsabilidade pode ser traduzida no português para a gente dessa palavra economia. Porque a gente não usa essa palavra economia então, com muita frequência. Então, esse relacionamento, lembrando, ele pode ser cortado em caso de fracasso. Eu anotei isso aqui, eu esqueci de falar, galera. Mas ele pode ser cortado em caso de fracasso. O homem rico chega, o chefão chega, ele quer demitir o administrador, porque ele está fracassando nas responsabilidades que a gente tem. Então ele pode ser demitido a qualquer momento. Então o superior ele pode contratar outro administrador, ele pode iniciar uma nova economia com aquele administrador, ele pode continuar a mesma só com um cara diferente. Então isso é uma coisa que a gente vai ver aí. Só para você poder entender um pouco, deixa eu jogar um gráfico aí para você ver. Vocês viram? Isso aqui é o do gráfico. Eu estou jogando gráfico na edição depois, ok? Mas você está vendo o gráfico aí, voltando. Você está vendo o gráfico aí, você está vendo parte 1, homem rico, você está vendo parte 2, o administrador, aí você está vendo as responsabilidades, e você, eu não sei que lado a responsabilidade vai estar aí na sua tela, e você está vendo prestação de contas, então tem isso aí. E obviamente é a prerrogativa da parte 1 a economia, ele que decide que tipo de economia vai ser, que tipo de administração vai ser. Então ele é dado responsabilidades, parte 2, e ele presta contas ao homem rico, a parte 1. É assim que é dividido. Bicho, você pode ver isso aí em qualquer tipo de situação. Você pega vamos dizer que você é o gerente de uma loja, de uma padaria. Você é o gerente de uma padaria. Você é o dono de uma padaria. E eu sou contratado por você para ajudar na padaria. Você me dá certas responsabilidades, certas coisas para fazer. Igual o homem rico está dando para esse administrador. Você é a parte 1, você é o chefão, eu sou parte 2, estou recebendo as responsabilidades e eu estou prestando contas a você também, obviamente. Eu vou prestar contas a você. Claro que eu vou fazer o que você está mandando, senão você pode fazer essa troca. Mas a ideia esse é o relacionamento que tem dentro de uma economia. É isso que significa.
Tá bom? E só para você entender um pouquinho, a gente encontra essa palavra ou economia em muitos outros lugares da Bíblia. Eu vou até abrir mais dois exemplos para também a gente ver outra palavra, outras duas palavras, na verdade, que são usadas, que é as palavras que eu quero utilizar hoje, que são o que vai ficar na nossa cabeça, nos nossos ouvidos, durante o restante aí do que a gente está aprendendo. Então você vai pegar aí Efésios 1, versículo 10. Se você quiser abrir na Bíblia, Efésios capítulo 1, versículo 10. Vou dar um segundinho para você. Acabou o segundinho, porque você pode pausar, né, obviamente. E aí eu não preciso parar. Mas vamos lá, Efésios 1, versículo 10, ele fala: isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação, circula essa palavra dispensação aí, dispensação da plenitude dos tempos. Essa palavra dispensação no grego é o quê? Oikonomia. Ok, massa. Oikonomia. Então, ele está descrevendo, obviamente, uma situação futura, uma economia futura que vai acontecer, uma dispensação futura. Aí você vê aí outro, só virar umas páginas em Efésios 3, versículo 2, que a gente tem o próximo aí. Capítulo 3, versículo 2. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade, circula aí, responsabilidade. Em algumas versões, se você está aí com outras versões, pode dizer dispensação também aí. Mas eu peguei essa versão NVI só para a gente poder ver outra palavra que é utilizada também. Ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, isso é Paulo falando, em favor de vocês pela graça de Deus. Essa palavra responsabilidade, dispensação aí, você pode circular, significa o quê? Ou economia. Aí ele está descrevendo não uma situação futura, uma situação atual. Então a economia agora que a gente está vendo. Então esse é o relacionamento que a gente tem. É uma palavra comum, é uma palavra que é utilizada de forma muito real. E como esse relacionamento dispensacional, esse relacionamento econômico, eu posso falar o econômico? Eu acredito que sim, acho que está certo, né? Ninguém vai corrigir meu grego, não. Isso aqui era algo muito normal naquela época. Então, obviamente, tipo, eu e você, a gente não usa muito essas palavras, a gente não descreve muito esses tipos de relacionamentos dessa forma. Mas isso era uma coisa que, quando Paulo ele fala à igreja de Éfeso, os crentes da igreja de Éfeso, essas palavras automaticamente elas foram entendidas. Eles captaram isso aí. Paulo está falando, ele está falando ao público ali que está entendendo essas características do que é uma economia. Entendeu? Então, isso aí é o que a gente vê? Na prática é o quê? Usus loquendi, que a gente acabou de falar, o uso local ali daquela palavra, uma palavra muito comum. Talvez não é um uso local para hoje, mas lembrando, a gente está lendo a palavra que foi escrita ali, então a gente precisa entender qual é o uso local naquela época, que ajuda a gente a entender isso aí. Agora, cara, vamos dizer que existe mudança de economia. A gente viu aí, mudança de administração, mudança, a palavra nova que a gente está pegando aí, dispensação. Tá bom? Você é o chefe da padaria, você é o dono da padaria, eu sou seu contratado. Vamos dizer que não está dando certo. Eu não estou fazendo as minhas obrigações. Era para fazer pão, limpar o chão e fechar o caixa. Eu não estou cumprindo essas responsabilidades. Então, o que pode acontecer? Como é que se muda essa economia aí? Então, caso você, o administrador, o chefão queira mudar a parte 2, né? Porque tem parte 1 e parte 2. Você pode fazer isso de 3 formas. Primeiro, você pode transferir algumas responsabilidades. Então, eu sou demitido e você vai contratar outra pessoa. Você pode transferir algumas das mesmas responsabilidades para o novo gestor, o novo administrador, o novo o empregado aí, tá bom? O novo oikonomos. Você pode transferir essas responsabilidades. E a segunda coisa, algumas responsabilidades podem encerrar. Talvez você não transfere todas, talvez você encerra, ou talvez você encerra todas, mas você talvez não queira construir ou transferir todas, mas elas podem ser descontinuadas, obviamente. Número 3, algumas podem ser acrescentadas também. Então, algumas coisas podem ser acrescentadas. Você vai ver isso na Bíblia acontecendo de várias maneiras, onde Deus muda de lidar com uma pessoa, vamos dizer que ele está lidando com Abraão, e ele começa a lidar agora com Moisés. Você vê uma diferença aí em relação a isso. Abraão, o começo aí
do povo escolhido de Deus, e Moisés, uma nação aí, líder de uma nação. Você vê duas economias, duas formas de lidar com eles de formas diferentes, onde você vai ver talvez certas coisas sendo descontinuadas, a lei mosaica sendo acrescentada, você vai ver muitas coisas acontecendo aí, diferenças, leis acrescentadas, sacrifícios acrescentados, você vai ver diferenças, diferentes formas de parte 1, Deus lidar com parte 2, como a gente está vendo aí. Agora, importantíssimo, toda vez que uma nova administração vai começar, vai mudar de dispensação, vai mudar de administrador, de economos, é necessário revelação. Toda vez que a gente conta isso na Bíblia acontecendo, a gente vai ver isso aí. Vamos adiantar não, mas toda vez que isso acontece, você precisa de revelação divina, de Deus. Isso que é revelação. Ele revela isso. Você vai ver na palavra dele, não é uma coisa que acontece sem ter revelação. É uma coisa muito específica que Deus ele expõe aí, que ele nos mostra através da palavra de Deus. Tá? Mas Deus ele tem administrado uma série de economias com diferentes administradores ou econômicos e diferentes responsabilidades também. Então, o que a gente vai chamar isso aí? Qual é a teologia que encaixa dentro dessa compreensão literal? A teologia dispensacionalista. Então, isso é o que é dispensacionalismo. Você não sabe o que é dispensacionalismo? Você acabou de aprender. Isso é o que é dispensacionalismo, a maneira que Deus lida com o grupo, como parte 1 lida com parte 2. E a gente vai ver isso ao longo da história. Essa teologia ela reconhece várias economias distantes na palavra de Deus. Jogo gráfico, você está vendo aí, é meio que assim que a gente pode visualizar a palavra de Deus e a linha do tempo da palavra de Deus. Você tem várias economias aí acontecendo, tudo obviamente através de revelação de Deus, ele que institui isso aí. Aí você pode ter responsabilidades continuando, como a gente viu. A responsabilidade é dada, mas ela continua. Tá bom? Aí você tem uma economia nova que pode acrescentar responsabilidades. Tem responsabilidades que continuam, mas pode ter responsabilidades acrescentadas. E também você pode ter economias novas que podem continuar certas responsabilidades. A mesma, ela continua para a próxima. Mas grupos talvez diferentes, ou talvez o mesmo grupo sendo lidado de formas diferentes. Mas isso aí a gente consegue ver na palavra de Deus inteira. Cara, é excepcional. Quando eu descobri essa forma de interpretar, de ver o que Deus está tentando falar com a gente na sua palavra. Cara, é como se você tivesse... Vocês já viram aqueles brinquedos que é feito um binóculozinho, só de um olho mesmo, um binóculozinho assim, só que ele tem um buraco. Aí você olha e vê tudo de cabeça para baixo, tudo distorcido. Isso para mim é ler a Bíblia sem ter essa compreensão. Mas quando você entende isso aqui, é como você finalmente tirasse aquilo ali do olho, abrisse, colocasse a lupa da palavra de Deus realmente para você interpretar da forma correta. A abordagem dispensacional, ela harmoniza perfeitamente com a necessidade de interpretar a Bíblia de forma literal. Cara, é lindo como tudo se encaixa. A gente viu semana passada, no vídeo passado, que vai fazer mais sentido eu falar isso aí para vocês, que Deus, a maneira que ele lida com Israel, a nação de Israel, física, e o corpo de Cristo é de forma diferente. Ele encerra as coisas com Israel e ele começa agora com o corpo de Cristo. Como é que você consegue harmonizar isso aí, essas diferenças, com a mudança dispensacional? Cara, como faz mais sentido quando isso entra na nossa cabeça, quando a gente percebe que existiu uma mudança. Muitas contradições que algumas pessoas têm quando elas olham para a Bíblia, elas não são contradições de forma alguma. Na verdade, elas são... elas não precisam de ter uma interpretação imaginativa de como se deve ler aquilo ali de forma mais espiritualizada ou diferente. Não, é só uma mudança que Deus teve ali naquele momento. E quando a gente vê isso de forma literal, a gente enxerga o que Deus está tentando falar. Por isso que uma dispensação, o ser humano ele pode comer algumas coisas, e em outra ele não pode.
Ele tem todas essas restrições alimentares e somente animais limpos, outros que não são admissíveis, aí depois em outro lugar todos são admissíveis. E você vê essas mudanças, você vê um rito de circuncisão, ele pode ser exigido em um período, aí ser absolutamente desnecessário depois. E você vê por quê? Por que essas coisas mudaram? Ou quando foi que essas coisas mudaram? E é quando a gente vê essa revelação de Deus e tem uma mudança de administração aí. Essa é uma mudança muito clara. Então a hermenêutica literal, como a gente viu, ela resulta em você entender a Bíblia de forma dispensacional. Esse é o único sistema que realmente faz justiça às palavras da Escritura. É a única. Então, a outra opção, obviamente, que é muito comum, que leva à interpretação da Escritura no sentido figurado, e ela vai afirmar que o programa de Deus ele é contínuo e uniforme, ele não muda de forma alguma, talvez é visto de forma alegórica, simbólica, em aspectos diferentes. Essa é a abordagem, você provavelmente conhece ela como a teologia do pacto. Isso é uma coisa muito comum, ela aparece de diferentes formas, mas maior ou menor grau, ela interpreta essas mudanças que a gente vê de forma bem grande na Bíblia, na humanidade, como a gente estava, como até acabei de dar alguns exemplos aí acima, elas são vistas como diferentes metáforas da mesma coisa, da mesma ideia, para descrever as mesmas verdades espirituais da mesma forma, só que uma física, outra espiritual. Então, assim, você vai ver isso dessa forma. Só que isso torna a interpretação da Bíblia muito subjetiva. E quando a gente vai ler a palavra de Deus dessa forma, a gente vê que isso acaba ignorando muitos fatos que são muito importantes e que não podem ser ignorados. Que faz mal ignorar até o seu próprio crescimento espiritual e como você está lendo a Bíblia para saber o que você deve levar para você da palavra de Deus em aplicação no corpo de Cristo, como membro do corpo de Cristo, que é extremamente importante. Agora, obviamente, eu não estou falando que não tem verdades, aspectos do relacionamento de Deus com a humanidade, que eles são eternos, que eles permanecem constantes, imutáveis. É claro que a gente vai ver isso aí. Tem unidade. Essas são as duas palavras que eu quero que você separe. Tem unidade completa na maneira que Deus trata e ele revela a sua palavra a nós. Mas não é necessariamente, e é outra palavra, uniforme, onde tudo é da mesma forma. Tá bom? Então, a palavra de Deus ela tem unidade, mas não uniformidade. Essa é a diferença onde a gente vai ver. Que na verdade a Bíblia tem diferenças, mas tudo encaixa dentro do propósito único de Deus para a humanidade. E isso é a coisa mais linda que a gente vai ver. Eu não sei nem se... Desculpa, gente. O assunto ele é tão... Eu gosto tanto desse assunto porque... Cara, eu não tenho essas minhas anotações, mas eu vou abrir um ênfase aí para isso. Como é o nome? Vocês estão ligados. Tem muito cristão aí sofrendo por confusão bíblica. Um dos motivos que eu estou fazendo esses vídeos é por causa disso. Porque o meu desejo para você, se você está assistindo esse vídeo, é, cara, que você seja liberto da confusão. Não existe motivo para você estar cheio de dúvidas e confusões teológicas na sua cabeça. E é o que leva muita gente a deixar a igreja, é o que leva muita gente a acabar abandonando a sua fé. Que muitas pessoas vão dizer que não é uma fé genuína, a gente pode conversar sobre isso depois se quiser, mas a realidade é que muitas pessoas elas se sentem menosprezadas quando se trata de colocar responsabilidade para ela de como ela pode interpretar a palavra de Deus para o próprio aprendizado dela. E o meu desejo para você é esse, é que você pegue o que está acontecendo aqui, você abra a sua Bíblia e você consiga ler a palavra de Deus
e ouvir as palavras do seu Deus falando a você. Onde você pode falar, cara, isso aqui é pra mim. Que doideira. Então é isso que eu quero pra você. E essa é a ideia daqui. Agora, obviamente, depois que a gente estuda a Bíblia, a gente adota essa hermenêutica literal, essa interpretação literal normal, e obviamente adota os resultados de uma interpretação literal normal, que é o dispensacionalismo. Aí entra outras questões, na verdade, né? Outras questões bem grandes, na verdade, que é quantas dessas economias a gente vai encontrar na Bíblia? Quais são essas economias? Onde é que eu posso encontrar? O que é que isso me ajuda? Qual economia eu me encontro? Qual economia Jesus estava? Existem economias que ainda estão para acontecer. Cara, eu estou animado para o que a gente vai aprender aqui juntos. Então, próximo vídeo, próximo passo é esse. Não pare. Clique no próximo vídeo se eu já postei ou não, mas eu tenho quase certeza que eu já postei. E vamos continuar a entender nossa Bíblia e pensar biblicamente.